15 de março de 1974. Nasceu em 4 de dezembro de 1905, na cidade de Bagé, Rio Grande do Sul, e faleceu no dia 9 de outubro de 1985, no Rio de Janeiro, capital. Era militar e político, teve sua patente de general. Seu pai era um rico fazendeiro de origem descendente de italianos e sua mãe era uruguaia de origem basca. Estudou na escola de Porto Alegre e prosseguiu sua carreira de militar. Formou-se na escola militar de Realengo, onde estudou entre os anos de 1924 e 1927, onde foi favorável para a Revolução de 30. Governo Médici. Médici, após assumir sua presidência, prometeu que seu governo seria democrático. Porém, na prática, seu governo foi marcado pela repressão e a tortura. Foi marcado como o mais repressor da fase ditatorial do Brasil de toda a nossa história. No setor político, eliminou as guerrilhas de esquerda existentes nas zonas rurais e urbanas. Durante seu governo, eram proibidas manifestações, reivindicações salariais e qualquer expressão popular contra o governo e a ordem estabelecida naquela época. No setor econômico, marcou pelo milagre econômico brasileiro, que proporcionou um ótimo crescimento econômico concentrado nas mãos de poucos, o que gerou ainda mais a miséria no Brasil, aumentando o consumo entre as classes médias de bens duráveis nas suas residências, como televisor em cores, inserido no Brasil em 1973, e a geladeira. O brasileiro também passou a domesticar. No setor de infraestrutura, foi responsável pelo acordo com o Paraguai na construção da hidrelétrica de Itaipu, no acordo bilateral de construção e geração de energia elétrica. A tortura propriamente dita. Desde que o mundo é mundo, o homem tentou torturar o outro, o homem tentou agredir o outro. Sempre o homem tentou machucar o outro, seja verbalmente ou fisicamente. E não foi diferente no regime militar, quando o próprio homem, ou seja, ele tentava buscar resposta através de tortura, de machucar, de resumir expressões através de incomodar o outro, de machucar o outro. Então, isso começou desde o golpe, que foi em 1 de abril de 1964, que começou essa tortura. A primeira vítima foi Gregório Bezerra, puxado pelo coronel Viloca, que arrastou pelas ruas do Recife e queimou os pés dele com solda cáustica. Mas a cidade do Recife é a que mais sofreu com atentados desse regime militar. No entanto, que resultou em passeatas a favor da democracia e outras coisas aí, que nós vimos falar tanto. Né? Alguns tipos de tortura foram esses: a cadeira elétrica, em que o membro ficava sentado na cadeira elétrica e recebia vários choques para responder. Banho quente e outras coisas. O caso que ficou mais conhecido foi o caso das mãos atadas, em que o sargento Raimundo Santos ficou com as mãos atadas e foi morto encontrado boiando no rio. Aí sim, o governo sempre tentava desmentir a história de que não houvesse torturas, em que ele não fizesse os membros responder por tortura, mas todos sabiam que apareciam e eles tentavam esconder. Foi então que esse caso das mãos amarradas, das mãos atadas, foi que ficou descoberto e que muitas pessoas, inclusive a nossa presidente Dilma, foi torturada durante o regime militar. Método de tortura nos porões militares. Quanto mais tempo se durava o regime, mais pessoas faziam oposição às atrocidades cometidas por eles. Estudantes, padres e intelectuais passaram a contestar o regime, devido a várias torturas que aconteciam naquela época, e só aumentava o grande número de mortos. Monstros torturadores passaram a escrever seus nomes nas páginas pungentes da história do Brasil. Nomes como Sérgio Fleury, uma espécie de Tom queimado na ditadura militar.
Fleury levou a tortura à cela dos DOPS de São Paulo, situado na Luz, que hoje é chamada de Pinacoteca do Estado. Os prisioneiros chegavam às mãos de Fleury, muitos deles espancados e feridos. As torturas daquela época recebiam um nome simbólico, como pau de arara, de pés e mãos amarrados, ficavam pendurados em um cavalete a vários centímetros do chão, e ainda passavam por choques elétricos, pancadas e queimaduras com cigarro. Era um método resistente na época da escravidão. Cadeira do dragão. Sentados nus em uma cadeira elétrica revestida a zinco, e colocava-se um balde na cabeça do preso e aplicava os choques mais intensos que existiam. Choques elétricos. Os choques eram definidos na cabeça do indivíduo e nos membros inferiores e superiores do corpo. A máquina utilizada era chamada de maricota e pimentel. Telefone. Era um dos métodos mais cruéis que existiam naquela época, vulgarmente conhecido como telefone. Aplicava-se um golpe imenso nos ouvidos da vítima, muitas vezes fazia com que ela perdesse totalmente a audição. Afogamento na cama da verdade. A cabeça do torturado era colocada em um balde cheio de sujeira e ficava-se vários dias sem tomar banho. Muitas vezes destruía totalmente a autoestima do torturado. Afogamento com capuz. Eram afundados em correntes ou em águas apodrecidas e levavam o torturado a perder o fôlego e muitas vezes produziam mal-estar. Soro da verdade. Era injetado no preso um pentagonal sólido, que era uma droga. Causava sonolência, ele ficava sob efeito e falava as coisas que sóbrio não falaria. A droga muitas vezes matava. Massagem. O preso era encapuzado e algemado. O torturado fazia uma violenta massagem e com isso, muitas vezes ele chegava a entrar em desespero. Uma imagem de pau de arara e uma imagem de afogamento com capuz. E fazer os corpos dos mortos pela tortura. Para que se desenvolver tantos métodos sofisticados para os torturados, também tem que desenvolver a propaganda do torturado. Eles diziam que eles eram comunistas que assaltavam bancos, que torturavam famílias e etc. E com isso, eles criavam preconceito contra o torturado. As pessoas que torturavam recebiam gratificações pelos seus superiores e até diziam que eles eram heróis por tirar esses comunistas da sociedade. Por um lado, esses torturados tinham medo, eram proibidos por a tortura, principalmente os que viviam livres por causa da clandestinidade. Mas por outro lado, eles também tinham que esconder os corpos das pessoas que eram torturadas, porque não admitiam que tinha tortura. Com isso, médicos legistas começaram a assinar laudos falsos, dizendo que eles eram mortos por causas comuns ou até mesmo por suicídio, que era uma das causas que eles mais colocavam. Quando não se podia esconder os corpos dos mortos, eles enterravam sem que os familiares soubessem. E um dos médicos legistas que ficaram mais notórios foi Harry Shibata, Isaac Abramovich e Paulo Augusto Queiroz Rocha. Mas nem todos os laudos davam certo. Em novembro de 1969, Charles foi preso, torturado e morto. Só que antes ele foi levado para o hospital e quando deu entrada, ele já estava morto. No relatório do Exército, disseram que ele tinha sido preso com outros dois, que tinha havido tiroteio entre eles e que ele tinha sido mais ferido, que quando foi para o hospital, ele sofreu um ataque cardíaco e morreu. Só que os militares não sabiam que os familiares deles eram judeus e para ser deputado, ele precisava de uma lavagem de corpo. Mas a lavagem de corpo, eles viram que ele não tinha sofrido um ataque cardíaco, muito menos um tiroteio com balas. Ele teve uma grande repercussão, onde foi publicada uma matéria na revista Veja que viu no título a palavra tortura. Com isso, envergonhou o governo de Médici, mesmo a revista Veja não tendo colocado a culpa nele, mas sim em pessoas que eram ao redor dele, sem citar nomes ou culpados. Outro lado falso foi de Harry Shibata, do jornalista Vladimir Herzog, onde diz que ele tinha cometido suicídio em 1975. Só que com isso descobriram que era falso laudo, e então o presidente
general Ernesto Geisel admitiu que tinha tortura nos porões da ditadura. Outro lado fácil também foi do Josiel. Também o caso do Manuel Fiel Filho, que ele foi torturado e com isso foi comprovado que a ditadura torturava e matava seus opositores. A consequência da tortura no regime militar. Bom, a tortura na ditadura militar tornou-se um instrumento fundamental para assegurar, através do medo e da repreensão, uma ideologia caserna, amparada pela Guerra Fria, justificada pelos militares como necessário numa época de perigo à sociedade nacional. E eles também eram ameaçados pelos terroristas comunistas. Na ditadura militar no Brasil, o povo brasileiro foi excluído do direito de participar da vida nacional, pois a força bruta refletia na tortura que criou-se um medo na população, porque por algumas décadas inibiu-se o direito civil e do consumidor, formando um pacifismo voluntário, caracterizando pela manipulação do brasileiro. No dia 1º de abril de 1964, manteve-se o contrariado todos os princípios que regem os direitos humanos, traduzidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, também adotada pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Esses direitos foram negligenciados pelos Estados Unidos, que queriam manter sua ideologia e democracia interna, que eles também queriam apoiar e financiar seus sofisticados. Não, eles queriam apoiar suas sangrentas ditaduras militares em toda a América Latina, exportando para esses países seus sofisticados métodos de tortura e combate ao perigo na sociedade e na ideologia soviética. No período mais intenso da ditadura, na tortura militar, foi no início da década de 70, que os brasileiros foram ideologicamente divididos pelo governo em dois grupos: o grupo dos cidadãos, dos verdadeiros cidadãos e dos inimigos internos. Os inimigos internos do regime militar, de intensificação total do regime da tortura, de 1969 a 1974, eles eram os guerrilheiros revolucionários vistos de esquerda, vistos como terroristas, que militavam principalmente no movimento revolucionário de 8 de outubro, que essa sigla foi chamada como MR8. Também outras foram a Vanguarda Armada Revolucionária, Brasil Palmares, a VA Palmares, e o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, e o Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Das organizações citadas, 5 ou 6 mil pessoas participou da luta armada, um número significante que o país chegou a 100 milhões de habitantes, não justificando a máquina mortífera que as polícias brasileiras e as forças armadas criaram para sustentar na aplicação da tortura, como método de repressão. A tortura deixou danos indelíveis aos que sobreviveram a ela, levando alguns ao suicídio, como aconteceu com o dominicano Frei Tito de Alencar Lima. Já os que sobreviveram à época eram torturados e permanentemente ameaçados e vigiados pelo regime opressivo. Até hoje, os torturados têm dificuldade, na sua maioria, em falar dos horrores que aconteceram nos porões da ditadura.
estabilidade econômica. O desenvolvimento e o crescimento econômico do país, advindos da estabilidade da economia, também contribuíram para a estabilidade governamental. O governo de Médici entrou para a história como um dos períodos onde se registraram as maiores taxas de desenvolvimento e crescimento econômico do país. Entre 1969 a 1973, a economia brasileira registrou taxas que variavam de 7% a 13% ao ano. O setor industrial se expandia, as exportações agrícolas cresciam, gerando assim novos postos de trabalho. A demanda de trabalho era tão grande que empresas mais dinâmicas corriam atrás de contratação de trabalhadores assalariados. O governo investiu grandes somas em infraestrutura a fim de ampliar e desenvolver a economia do país. Euforia e eufemismo. Por outro lado, recursos energéticos como o petróleo eram comprados a preços baixíssimos a países exportadores, incentivando ainda mais a economia nacional. Regiões como a Amazônia e o Centro-Sul, que eram poucos conhecidas, receberam investimentos governamentais para serem exploradas economicamente. O fim da prosperidade. Euforia e eufemismo. Por outro lado, recursos energéticos como o petróleo eram comprados a preços baixíssimos a países exportadores, incentivando ainda mais a economia nacional. Regiões pouco conhecidas como a Amazônia e o Centro-Sul receberam incentivos governamentais para serem exploradas economicamente. Esse período de prosperidade brasileira ficou conhecido como um milagre econômico. Esse milagre gerou um clima de euforia e eufemismo na sociedade. A propaganda do governo elaborou slogans para expressar o contexto daquela época. Frases como Brasil, ame ou deixe, ninguém segura esse país eram as frases que compunham esse contexto. O fim da prosperidade. O governo Médici vangloriava-se dizendo que a prosperidade da economia brasileira foi uma conquista do regime militar. Mas como essa prosperidade teve causas mais externas do que internas, quando essa situação tornou-se adversa, o milagre chegou ao fim. O milagre gerou custo social e econômico altíssimo para o país. A concentração de renda impediu que pessoas melhorassem suas condições de vida. A desigualdade e a pobreza no Brasil cresciam. O controle governamental dos sindicatos impediu a livre concentração de trabalhadores para lutar pela conquista de direitos e pela compensação de salários. O sistema repressivo. Quando o presidente Médici assumiu o governo, todos os órgãos que compunham o sistema repressivo se encontravam em pleno funcionamento. De 1964 a 1968, o trabalho de repressão ficou sob jurisdição civil. E nessa época destacou-se o Departamento de Ordem Social e Político DOPS em cada estado, Secretarias Estaduais de Segurança Pública, SECTES, e o Departamento Público Federal, o DPF. De 1969, as Forças Armadas entraram em funcionamento com seus órgãos de informação. A CIN no Exército, a CISA na Aeronáutica e a Cinemar na Marinha. Também foram criados o Departamento de Organização e Informação e também o Centro de Defesa Interna, o DOI e o CODE, e foram criados para os órgãos paramilitares clandestinos a Organização Bandeirantes, OBAN.